A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar no texto da palavra do Senhor Jesus, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, apenas os versículos 12 e 13. E a palavra do Senhor assim ela nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Irmãos, há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus, quando ele ali foi questionado pelos seus discípulos acerca dos eventos no final, quando ele havia falado sobre a questão do templo lá de Jerusalém, que não ficaria ali sobre aquele templo, pedras sobre pedras. E Jesus havia profetizado a destruição daquele templo. E os discípulos depois perguntaram: vamos saber um pouco mais a respeito dos eventos finais. Eles certamente aguardavam por aquela época que as coisas fossem acontecer naquele tempo deles. Mas Jesus ele traz algumas informações que não sei se aqueles discípulos, aquelas pessoas que ouviram naquele momento conseguiram identificar o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus ele tanto falou sobre eventos próximos a eles, para aquela época, como Jesus ele traz informações para tempos bem distantes, Ele já apontava para o tempo que nós vivemos hoje, ou seja, passados-se 2000 anos. E quando nós observamos o que Jesus traz, a profecia acerca dos últimos tempos, nós falamos sobre várias coisas, mas eu quero me atentar nesse detalhe que eles falam em relação ao comportamento das pessoas nesse tempo final. O apóstolo Paulo também vai falar bastante sobre isso. Pedro fala, mas eu quero me atentar a essas palavras do Senhor Jesus. E ele, quando ele traz essas informações de que nesse tempo, uma das características que seria marcante nesse tempo era o aumento da iniquidade. Então, quando a gente observa que, se na época de Jesus, Jesus veio ali numa época onde as coisas eram bem complicadas, ali Israel, o povo, estavam bem distantes, bem longe dos padrões que Deus tinha estabelecido para o povo. Se o pecado naquela época já era muito grande, e hoje a gente observa que a coisa verdadeiramente perdeu, é como se estivesse fora de controle. Por quê? O ser humano, que a gente tem que entender que é a população. Hoje nós vivemos num mundo com mais de 8 bilhões de habitantes, é muita gente. E o comportamento, a evolução, se nós começamos a observar que o homem, desde o final da Idade Média, quando inicia ali a Idade Moderna, nós vamos observar ali os movimentos da questão do humanismo e a questão de uma série de ideias filosóficas que já haviam tomando corpo já no tempo anterior, mas foi ganhando força nesse início da Idade Moderna. E dali para frente o homem começou a se colocar no centro do pensamento, das ações,
como tirando, né, Deus do foco, e o homem começou a se colocar como o foco principal, né? A ideia do homocentrismo, né? E com isso, né? O comportamento cada vez mais egocêntrico, né? O homem, né? O ego humano em primeiro lugar, o homem como sendo o mundo todo girando em torno do homem para o homem. E esse comportamento vai fazendo com que o homem vá se afastando, né, de Deus. O homem cada vez mais ele vai se tornando, se achando, né, independente, achando que pode viver, né, levar a vida, né, sem Deus, sem necessitar do agir de Deus. E a gente vê o homem evoluindo, muita ciência, editando, né, desenvolvendo, o homem conseguindo coisas maravilhosas, a tecnologia avançando de uma tal maneira. E hoje nós estamos aí no século XXI e nós observamos que a ciência verdadeiramente está fazendo coisas espantosas, né? A tecnologia avançou de forma que a gente jamais imaginava que chegaria esse tempo. Mas, com tudo isso, o homem foi cada vez mais se colocando distante de Deus. E esse afastamento do homem de Deus, isso leva o homem a pecar cada vez mais. Porque a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. E quando Jesus ele disse, olha, e por se multiplicar a iniquidade, Jesus já previa uma época onde o pecado, né, ganharia muita força. E é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de uma iniquidade desenfreada, tempo de inversão de valores, tempo de onde a vida, né, perdeu o valor, as pessoas tiram a vida uma da outra, coisas mais banais, e assim, a humanidade está vivendo de uma forma que chega a assustar. E é justamente sobre isso que Jesus fala, que quanto mais a iniquidade aumenta, quanto mais o pecado ele vai aumentando, ou seja, o amor ele vai diminuindo. E porque quando a gente fala, ele fala na questão do amor, mas que amor é esse que Jesus fala? O mundo lá fora, né, o amor que o mundo conhece é o amor, aquele amor doentio, o amor interesseiro, o amor do prazer. Esse amor é deturpado, esse amor está aí, e mesmo assim é aquele amor onde as pessoas matam por amor, matam para defender isso, para defender aquilo, onde as pessoas que se dizem amar, né, mas na verdade o amor é um amor mais próprio, né? As pessoas dizem que amam aqueles que podem nos oferecer algo a mais, né? Oferecer mais segurança, mais prazer, mais felicidade, né? É totalmente diferente do amor que Deus prega. O amor aquele amor ágape, né? Aquele amor que nós vemos lá em 1 Coríntios 13, né? Aquele amor sacrificial, aquele amor de doação, né? Aquele amor próprio, o amor que Jesus tem, que ele mostrou, porque nós, na palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que a ponto de dar, deu seu filho do melhor que ele tinha, né, para a nossa salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas que tem a vida eterna. Quando nós observamos a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que vai dizer que Deus ele prova o seu amor para conosco quando ele dá, né, a sua vida, ele dá seu próprio filho, da sua vida, dá tudo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, estando totalmente afastados dele, fazendo as coisas totalmente contrárias às suas vontades, mas o amor dele foi tão grande, né, que ele deu a própria vida, né, pela nossa salvação, porque nós não tínhamos como nos salvar. Só através dele, né, ele pagou o preço, ele comprou a nossa liberdade, ele pagou o preço, né, para que dos nossos pecados, através do sangue, né, como foi o preço de sangue, nossa salvação, né, custou muito caro. E esse amor, mesmo o comportamento da humanidade, né, as pessoas não querem, fazem de tudo, né, para satisfazer suas próprias vontades. A palavra de Deus, o plano de Deus, o ensinamento de Deus está cada vez mais sendo colocado de lado. Muitos, inclusive, querem que a palavra de Deus seja mudada, seja transformada, né, para que ela se adeque aos desejos do mundo, né, aos padrões do mundo. Mas a palavra de Deus é imutável. E Deus ele é santo. A palavra de Deus diz que nós, como igreja, a igreja ela não tem que se adequar. Né? Romanos 12:2 diz: olha, não vos conformeis, não sejam conforme ao mundo. E é justamente pelo fato de muitos ainda acabarem sendo levados pela esse padrão mundano, porque nós temos que entender que a igreja que nós falamos aqui é a organização, a igreja terrena, a igreja local, uma organização. E a igreja local, a igreja denominacional, a igreja, ela é composta de homens falhos, né? E muitas desses homens, essas pessoas que muitas vezes até estão na igreja também hoje e acabam sendo levados, talvez, influenciados por muitas práticas, né, do mundo. Isso faz com que muitas coisas que nós vimos na igreja, há tempos atrás, hoje em dia a gente já não vê com tanta frequência mais. Ou seja, Jesus fala da qual de muitos esfriarão. Esses muitos são muitos que estão lá fora e há muitos, infelizmente, que às vezes até dentro da própria igreja, esse amor, o verdadeiro amor, aquele amor que Jesus ele nos deixa, né? Não como uma opção, mas o amor é algo que tem que ser uma realidade na vida. A gente vai ver as palavras de Jesus aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, no verso 34, ele diz: olha, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? E diz: olha, e nisso todos saberão que são meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, olha só a necessidade de dar esse testemunho, né, desse amor, mas é um amor sacrificial, um amor da mesma forma que Jesus nos amou, um amor que perdoa, um amor que se doa, um amor que dá, né, um amor que espera receber do outro para ser feliz, né, um amor que vai buscar a felicidade do próximo, entendeu? Um amor que se preocupa, um amor de doação mesmo, né? Aquele amor que quando a gente olha, né, a parábola do bom samaritano, a gente fala, né,
questão da íntima compaixão, é se preocupar com a vida do outro, se preocupar com a situação do outro, né? Totalmente inverso desse mundo egoísta que nós vemos, muitas pessoas cada um cuidando de si, né? E nada preocupado com o bem-estar do próximo. Mas isso tudo, né, são características, são sinais, né, do tempo que nós estamos vivendo. E a tendência é que as coisas vão ficando cada vez piores, porque a tendência é que o pecado aumente mais e mais. Né? Mas nós queremos que Deus tem o controle de tudo. E nós observamos assim, nós olhamos todas essas coisas acontecendo, isso tudo serve como um sinal para que a gente possa estar atento, porque a qualquer momento, né, Jesus ele virá. E ele não vai deixar a igreja nesse mundo, né, envolvida, né, com esse pecado tão grande a ponto de correr até o risco, né, de que a contaminação, né, humana, né, seja de uma forma muito grande dentro dessa organização terrena, né, que é como igreja. Deus não vai deixar que isso aconteça. Ele vai vir buscar a sua igreja e nos tirará daqui antes que a coisa, né, chegue a um volume muito grande. Mas é tempo de nós ficarmos atentos e nos prepararmos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, Jesus virá. Então que nós olhemos, que possamos estar de olho, atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, as características da humanidade hoje, olhar o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 3, que fala dos tempos trabalhosos, ele traça o perfil da humanidade, do homem, nesses últimos dias. Nós vemos que tudo aquilo que ele traça ali é o que nós estamos vendo hoje. São comportamentos de pessoas hoje. Então, temos que estar atentos, para que Deus venha nos fortalecer mais e mais a cada dia, que possamos estar atentos e que a gente possa estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa cada vez mais estar falando ao coração de cada um de nós, nos alertando e nos deixando atento ali a tudo que está acontecendo, porque Ele está às portas. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.